Então, a Gincana Solidária, no começo do ano, no começo do ano de 2013, ela surgiu com a ideia da diretora Márcia e o grupo dela. E nós, professores, abraçamos porque foi muito interessante. Hoje, falando sobre a Gincana, nós vimos assim que deu uma alegria muito grande para a escola, mobilizou os pais, os professores, as crianças, e com isso fez assim um crescimento, uma evolução de humanidade dentro da unidade escolar. Então, hoje a unidade, de fato, ela é uma unidade, ela cresceu, e as crianças, elas pedem isso, elas têm necessidade de que aconteça esse movimento dentro da unidade. E nós continuamos fazendo vários movimentos, né, com o intuito mesmo dos valores humanos, de estar trazendo a família, e está dando certo. Assim, o maior objetivo mesmo era mexer com a questão de valores dos alunos, né, de valores éticos, morais e principalmente sociais, né? A gente queria que eles tivessem assim uma vivência do quanto é a atuação de um cidadão mesmo, que a gente considera cidadão, e a gente gostaria muito que eles vivessem isso. Então, assim, nada melhor do que a gente trabalhar essas vertentes, né, que nós usamos, com a participação da família, com a participação deles, alunos, né, dentro dessa questão das arrecadações. Então, assim, o objetivo principal era esse, era mexer com o lado social mesmo, o caráter social da criança. A gente começou primeiro participando, né, conversando com a equipe, com os professores, né, porque eles que estão diretamente na ponta com os alunos, então partiu deles. A gente tinha que estar incentivando os professores para que eles pudessem estar incentivando os alunos. E querendo ou não, quando a gente fala assim, ó, tem uma premiação, também é gratificante, é um estímulo também para o aluno. E era uma coisa que nunca tinha acontecido na escola. Então foi um projeto de risco mesmo, que a gente nunca tinha feito, né, e da dimensão que foi. Então a primeira a gente, né, cativou todo mundo, professores, a equipe toda, e consequentemente os alunos, a gente percebeu que eles ficaram bem impactados. As reuniões com os pais, né? A questão mesmo de estar fazendo a gincana acontecer, então as crianças trazendo materiais, cada sala, cada turma, de acordo com o seu nível de escolarização, de acordo com o seu nível, foi trazendo alguns materiais, e isso fez com que, de fato, vamos dizer assim, a gincana tivesse esse brilho e, vamos dizer assim, mobilizasse toda a unidade, não só dentro da sala de aula, não só dentro aqui como fora, porque muitos pais estiveram aqui e colaboraram bastante. O primeiro ano ele trouxe brinquedos, livros. Então hoje nós temos o Cantinho da Leitura, que você pode estar vendo, um lindo Cantinho da Leitura na minha sala, graças também a essas crianças, a esses pais que viram a importância do ato de ler para os seus filhos, a importância dessa hora de leitura dentro da escola, e de uma equipe realmente que valorizasse o aluno como um ser criativo, único, e que de fato está fazendo diferença. A nossa unidade hoje é uma unidade que está fazendo diferença no município e que está mostrando para os pais que é possível vencer toda essa desigualdade e toda, vamos dizer assim, essa discriminação que a gente sabe que acontece. Olha, foi a participação dos pais, dos responsáveis, foi o que nos surpreendeu muito, porque nós contávamos, assim, criamos a expectativa de um número, né? E esse número foi surpreendente, a participação dos responsáveis foi muito grande. Nas arrecadações, por exemplo, alguns alunos não podiam trazer as roupas, porque eram muitas, então os pais vinham trazer. Às vezes o aluno faltava no dia e aí o pai vinha trazer. E aí ele
a gente passava para ele o projeto e ele ficava encantado. E assim, foi muito surpreendente essa parte. E pedagogicamente foi o trabalho que foi feito dentro da escola com os autores, porque nós vimos ali alunos montando produções de textos assim que nós não imaginávamos que fôssemos conseguir assim num tempo tão curto aquela resposta, né? Então assim foi muito surpreendente. Essas duas partes foi o que ficou assim marcado, foram as que marcaram para a gente essas questões da gincana. Escola, a gente sempre pensa, eu penso assim, no outro, que é o aluno, né? A ponta, né, é o aluno. A gente hoje de manhã estava conversando de algumas situações e a gente fala assim, meu Deus, como que uma mãe tem uma fala dessa com uma criança dessa? Eu estava falando com a Benedita, acho que é muito duro, muito forte. Quando uma mãe se retrata o filho como lixo, como por que você nasceu, né? É o outro. Aí você vê a criança chorando e você fala assim, talvez por isso que ele age dessa maneira. Por isso que eu sou agressivo, por isso que eu xingo, por isso que eu maltrato o outro. Porque o outro não me vê como o outro. Né? Então, escola, a gente está o tempo todo pensando assim. A gente fica 24 horas, eu edito esses dias, a gente vai para casa, feriado, a gente fica assim, não, a gente tem que fazer isso aqui no aluno, a gente tem que pensar isso aqui, o que a gente vai fazer para ele? O que a gente vai beneficiar? A escola. Então, quer dizer, é sempre a gente pensando, né, no eu do que a gente dá conta, a gente é capaz, a gente pode fazer em benefício do outro, para melhorar a autoestima do outro. Né? Sempre pensando assim, tem jeito, mesmo a gente estando numa comunidade tão... Para muitos, né? A gente não gosta, eu e Edita, a gente não gosta que fale mal da nossa escola. De jeito nenhum, a gente briga quando falam mal da nossa escola. A gente fala, a gente pode falar, mas ninguém pode falar mal da nossa escola. Porque aqui dentro ainda, a gente ainda tem esse espaço reservado de escola. Então a gente decidimos trazer uma coisa de cada vez. Eu trago arroz e ele macarrão. Então a gente viu aquela montoada de criança e a gente pensamos que não ia dar para tudo. Eu fui lá, preparei o risório com a minha mãe e ele foi lá e pegou uma salsicha para fazer macarrão com salsicha. A gente viemos aquele montoada de criança, pegamos tigelas e botamos. Quando serviu para todo mundo, a gente vimos o quanto aquilo podia ser importante para as crianças comer a gincana. A gente se alegramos com aquilo tudo que a gente vimos, elas comendo aquilo em paz, elas fizeram muito matéria, estavam cansadas, aí a gente sentimos pena delas e pegamos aquelas tigelas e botamos a nossa própria gincana. Aí a gente pensava o quanto aquilo podia ser importante para a escola, para as famílias, para casa, de todo mundo. Eu falei assim, mãe, tá acontecendo uma gincana, você tem que ir lá e ler uma história. Aí ela foi. Aí a minha professora escolheu um livro e ela leu. Vendo, né, as crianças, não, a minha turma que vai fazer a apresentação hoje, então você via a disponibilidade dos alunos de estar vindo à tarde, de estar ensaiando, de estar vindo fazer. Então, quer dizer, para a gente ver o aluno querer vir no contraturno para estar participando, coisa que a gente fala assim, que é difícil, né, você trazer um aluno no contraturno, mas o aluno vir
querendo participar. Não, tia, o que a gente vai fazer agora? Não, a nossa turma que está na frente, quantos pontos que a gente está? Porque a gente colocava em relação dos pontos que estavam conseguindo. E o último era o alimento. Então, o alimento ninguém sabia. Eles viam ter o quantitativo na turma. Não, mas será que a minha turma arrecadou muito? Aí, quando uma professora ficava sabendo, ó, a turma tal conseguiu tanto e vamos trazer mais. Então, quer dizer, isso foi muito bom mesmo. Que participasse mais com os filhos sobre a escola, porque nem todos participam. Ajuda bastante, ele se interessa mais ainda pelo estudo. Porque se não, a gente não participar, e o filho da gente não fica interessado.